Paz do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe a todos, meus amigos, companheiros e conhecidos aqui do Facebook. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Que o Senhor possa, nesta noite, abençoar cada família, cada lar, e o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos. Eu tenho uma palavra aqui nesta noite para as nossas vidas. E eu sei que Deus, Ele não se esquece de nós. Deus, Ele não se esquece das nossas vidas. Deus não se esquece da nossa família. Eu tenho a certeza que o Senhor irá falar conosco aqui nesta hora através da sua palavra. Tudo aquilo, louvado seja Deus, que nós temos colocado nas mãos de Deus, nas mãos do Eterno, Ele irá realizar. Tudo aquilo que nós confiamos nas mãos de Deus, Ele irá fazer. Então creia, confia que Deus irá falar conosco nesta noite através da sua palavra. Tá? Você que está aqui pela primeira vez, Deus lhe abençoe. Deus abençoe a obreira Ju. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe nossa irmã em Cristo. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Que abençoe a minha prima Miriam. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Nosso irmão José. Que Deus abençoe a todos. Deixem já aqui os vossos nomes que nós vamos orar para que Deus possa dar a vitória. Deus abençoe a todos que já estão a partilhar esta transmissão, esta live no Facebook. Que Deus possa abençoar a todos. Oremos a Deus. E eu sei que o Senhor irá falar conosco através da sua palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero profetizar aqui nesta noite sobre as nossas vidas. Eu quero declarar bênçãos sobre as nossas vidas. Quero declarar bênçãos sobre a nossa casa. Deus abençoe a nossa irmã Leila. A paz do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, Pai, nos colocamos uma vez mais diante da sua presença, agradecendo a Deus por tudo, agradecendo ao Senhor pelas suas grandezas, pelas suas maravilhas, agradecendo ao Senhor por cada livramento que o Senhor nos tem dado, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor irá fazer aqui nesta noite através da sua palavra, Pai. Venha visitar a todos que se fazem presente aqui nesta transmissão. Aqueles, ó Pai, que se acham já esquecidos, abandonados. Deus, que chuvas de bênçãos venham ser derramadas sobre a vida de cada um, Pai. Que o nome de Jesus possa ser glorificado e exaltado. Que o nome de Jesus possa curar, libertar, meu Pai, vidas pelo poder da fé, pelo poder da palavra. Jesus, nós pedimos para que o nome de Jesus possa ser glorificado. Nós pedimos para que barreiras e muralhas possam ser derrubadas nesta noite, Pai. Nós pedimos para que o Senhor possa abençoar a todos que estão aqui nesta transmissão. Pai, que o Senhor possa nesta hora, meu Pai, honrar a fé. Que o Senhor não se esqueça, ó Pai, de cada um, porque nós temos a certeza que o Senhor não se esquece, mas ativa agora as promessas de Deus nas nossas vidas, Pai. Pai Santo, Pai Poderoso, eu lhe peço neste momento, Pai, apressa-te em nos ajudar, em nos socorrer e em nos livrar de todo o mal, Pai. Pai, eu quero apresentar a vida espiritual de cada um de nós. Eu quero apresentar, ó Pai, a área emocional. Eu quero apresentar, ó Deus, neste momento, todas as áreas, ó Pai, que precisam do Teu agir e do Teu trabalhar. Pai, venha alcançar, meu Pai, a vida do Teu servo nesta noite. Venha alcançar, meu Pai, aqueles que se encontram preocupados, desesperados, meu Pai, até mesmo desenganados pela medicina. Alcança, meu Deus, alcança o nosso lar, a nossa família. Alcança a minha esposa, os nossos filhos. Alcança, meu Pai, neste momento, o Teu servo Odair, Tua serva Ju, Tua serva Miriam, ou o Teu servo Robson. Deus, venha alcançar a Tua filha Leila, a Cíntia, ó Deus, a Fabiana, a Janete, ó Deus, o Elias, alcança a Helenilda, a Maria Costa, o José. Deus, alcança neste momento, meu Pai, a todos que estão aqui
a partilhar esta transmissão. Deus, que o seu nome possa ser glorificado e exaltado, Pai. Que o seu nome, Jesus, possa ser engrandecido na vida do teu povo. Que o Senhor possa, meu Deus, alcançar a todos os familiares. Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, a Natalina e toda a sua família. Pai, eu quero apresentar todos os meus amigos, companheiros e conhecidos do Facebook. Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa tomar a vida de cada um deles em tuas mãos, em teu altar. Pai, que todo o mal, Senhor, possa cair por terra, meu Deus. Que toda a muralha e barreira espiritual possa ser derrubada nesta noite, para a glória de Deus. Deus, aonde houver um enfermo, um doente, Pai, que o Senhor possa ativar agora a unção de cura e milagres extraordinários. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançar a tua filha Vera. Que o Senhor possa alcançar a tua filha Grace. Que o Senhor possa alcançar o teu filho José, o teu filho Moraes Souza. Que o Senhor possa alcançar nesta noite o teu filho Gonçalo Miguel Amara. Ó Deus, a tua filha Romana, Filomeno, Gerson, o Nelson. Deus, alcança nesta noite, meu Pai, tua filha Maria Emília, com o teu poder, o Miguel Tyson. Deus, dá a vitória e o livramento, meu Pai, nesta hora. Alcança o Mário João, o teu filho André, obreiro do Senhor. Alcança a tua filha Letícia Júnior, Celso. Estenda as tuas mãos sobre a vida do teu filho José Arthur. Ó Jesus, que nesta hora coisas grandes e extraordinárias possam acontecer na vida da tua filha Daniela. Deus, alcança neste momento a cada vida, meu Pai. Nesta hora, Jesus, cuida de cada um de nós. Cuida da nossa entrada e da nossa saída, Jesus. Cuida da nossa vida. Cuida do nosso lar. Cuida, Senhor, neste momento, meu Pai, de todas as áreas. Ó Jesus, amado Jesus querido, entra na saúde do teu servo. Alcança o Moraes Souza com cura e milagre. Alcança a tua filha Angelina. Alcança o seu lar e toda a sua casa. Ó Jesus querido, Jesus amado, nós cremos que o Senhor está aqui para nos dar a vitória. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui para trazer a solução. Traga a solução para cada vida, Jesus. Alcança aqueles que estão neste momento a passar por uma dificuldade, aonde foi colocado o nome, aonde foi levado esse pedido de oração. Estenda as tuas mãos agora, meu Pai, e nos cobre com o teu sangue. Nos cobre, meu Pai, debaixo da tua presença, debaixo das tuas mãos fortes e poderosas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que coisas grandes, Senhor, possam acontecer, que coisas extraordinárias possam se realizar agora, para a glória do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Deus, abençoa a todos, meu Pai, que estão aqui nesta transmissão, a todos, ó Pai, que estão a partilhar esta transmissão, esta palavra. Deus, honra nesta hora, honra neste momento, meu Pai, para a glória do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai Poderoso, eu entrego em teu altar, em tuas mãos, a vida do teu servo, meu Pai. Vai abrindo as portas para o teu filho Arthur. Entra na casa, entra no lar, na vida do seu filhote Mateus, com livramento agora. Eu declaro livramento sobre a vida das crianças, meu Pai. Livra o Miguel Tyson agora. Cancela o espírito de morte. Cancela todo o espírito maligno que quer lançar água quente no rosto, na face daquela criança. Eu repreendo agora todo o espírito do acidente, da tragédia. Eu repreendo todo o mal, Senhor, na vida do teu povo. Ó Jesus querido, Jesus amado, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado nesta hora. Que o teu nome, Jesus, possa ser exaltado neste momento, na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai entrando, Jesus, de vida em vida, pessoa em pessoa. Vai curando, meu Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Vai levantando o que está caído. Vai libertando o oprimido. Vai fazendo a obra completa, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, honra, Senhor, o teu povo. Honra, Senhor, a tua igreja. Honra os teus filhos. E vai dando a vitória para a glória de Deus. Deus, eu entrego cada nome, Senhor, nesta hora. Eu entrego cada pedido de oração neste momento. Que coisas grandes, Senhor, possam acontecer. Que coisas grandes o Senhor possa realizar. De vida em vida, pessoa em pessoa. Pai Santo, Pai poderoso, abençoa todos que estão a partilhar nos grupos, todos aqueles, ó Pai, que entraram aqui com o propósito somente de te adorar e de exaltar e bendizer o teu santo nome. Toca na vida deles, Senhor.
Dá vitória neste momento. Visita os casamentos que estão a ser destruídos, meu Pai. Cancela todo o espírito de destruição, de divórcio, de separação, meu Pai. Todo o espírito de confusão nos lares, todo o espírito de confusão na família. Começa a quebrar agora. Começa a destruir agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta sexta-feira eu quebro toda a maldição. Eu destruo toda a maldição da feitiçaria, da bruxaria na vida deste homem e desta mulher. Toda a maldição, meu Pai, agora, que seja quebrada e cancelada, que seja destruída agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo espírito maligno, todo espírito contrário, que não confessa e glorifica o nome de Jesus, que caia por terra. Deus, entra naquele lugar, Senhor. Entra com a tua mão forte e poderosa. Entra com a tua mão forte e poderosa e vai dando a vitória para cada vida, vai dando a vitória para cada casa, vai dando a vitória, Senhor, para cada família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós declaramos, Senhor, que a mão do Eterno está aqui no nosso meio, para restituir, para restaurar, meu Pai, a vida dos teus servos em nome de Jesus. Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é fiel e verdadeiro. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso. Alcança o teu povo na Europa, Jesus. Alcança o teu povo em Portugal, na Espanha, França, Suíça, Suécia, Holanda, Alemanha, na Grécia. Ó Senhor, entra na Austrália, entra no Reino Unido, meu Pai. Alcança a tua filha Lourdes e seu esposo e toda a sua família, meu Pai. Livra a vida da tua serva de todo do mal. Cancela todo o espírito do aborto na vida do teu povo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Jesus, vai dando livramento agora. Alcança o Brasil, a África, Angola, Guiné-Bissau, Santo Tomé, Cabo Verde, Moçambique, os Estados Unidos da América. Entra na Austrália, entra no Congo, na Síria. Vai alcançando o teu povo nesta hora. Alcança as prisões neste momento. Alcança cada penitenciária. Alcança cada recluso, cada prisão que possa ser visitada pelo Espírito Santo. Oh Jesus querido, Jesus amado, eu quero apresentar neste momento a Ásia. Alcança o Pelé, alcança a sua casa e toda a sua família. Entra em Macau, entra na China, entra na Arábia Saudita. Oh Jesus, aonde houver um servo, uma serva que está a clamar pela tua misericórdia, alcança neste momento e vai dando a vitória para a glória de Deus. Pai, nós cremos no teu mover, no teu trabalhar. Nós cremos na mão do Eterno. Nós cremos na mão poderosa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo. Obrigado, Espírito Santo. Pai, que neste momento o Senhor possa honrar cada vida, que o Senhor possa honrar cada casa e cada família para a glória de Deus. Pai Santo, Pai Poderoso, eu entrego em teu altar, em tuas mãos, cada vida, cada família, na autoridade cá no nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Receba neste momento a súplica deste homem e desta mulher. Amém e graças a Deus. Glórias a Jesus. Igreja, podem partilhar. Quem puder partilhar nos grupos, quem tiver grupos, partilha. Aleluia. Partilha nos grupos, nas páginas. Você que pode agora. Louvado seja Deus. E eu sei que Deus irá abençoar a cada um de nós. Irá nos dar a vitória e o nome do Senhor será glorificado. Tá bom? Eu quero também lembrar vocês que dia 11 de maio nós vamos ter o aniversário do nosso ministério. O 4º ano será dia 11 de maio às 9h30. Nós teremos o culto de agradecimento a Deus. Louvado seja Deus. Venha adorar a Deus conosco. Eu tenho a certeza que Deus irá fazer coisas extraordinárias. A nossa igreja fica situada na Estrada Marquês de Pombal, no Fitar Shopping, no antigo cinema Sala 2, tá bom? O código postal é 2635, Rinchoa, Rio de Moro. Estrada Marquês de Pombal é a morada. Fitar Shopping. Louvado seja Deus, tá? Venha buscar a sua vitória, venha buscar a sua bênção. Eu sei que Jesus, Ele irá garantir a vitória para as nossas vidas, tá bom? Você que entrou aqui agora, aprenda uma coisa. Deus, Ele nunca se esquece de nós. Ainda que muitas das vezes nós possamos dizer, olha, o homem se esqueceu de mim. O Tiago se esqueceu de orar por mim. O Tiago se esqueceu de atender o telemóvel ou responder a uma chamada. Mas aprenda uma coisa. Deus não se esquece de nós. Deus sempre vai se lembrar de nós. O homem pode se esquecer. E a Bíblia nos diz no capítulo 40 de Gênesis, no capítulo 40, no versículo 23,
Nós vemos aqui uma história de alguém que foi esquecido pelo homem, mas não foi esquecido pelo próprio Deus. Então presta bem atenção. No capítulo 40, no versículo 23 de Gênesis, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: capítulo 40, versículo 23, mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Então entenda aqui nesta palavra que José ele foi esquecido pelo homem. Ele foi esquecido pelo copeiro-chefe do faraó. Então essa história envolve que José e o copeiro, houve algo que aconteceu, algo que tinha que acontecer na vida de José para que o nome de Jesus, para que o nome de Deus fosse glorificado na vida de José. E então nós vemos que o texto nos revela que o homem, o ser humano, se esqueceu de José, mas ao se esquecer dele, ao chegar à posição que Deus havia prometido através de José, através de uma revelação divina, através de uma interpretação de um sonho, de uma palavra profética lançada sobre a vida do copeiro, Deus permitiu algo acontecer para que José fosse mencionado novamente, fosse lembrado. Com outras palavras, Deus nunca se esquece de mim nem de você. Deus nunca vai se esquecer de nos abençoar. Deus, pela sua misericórdia e pela sua fidelidade, Ele vai sempre se lembrar das alianças que Ele fez com os nossos antepassados. As alianças que Ele fez com as pessoas que tinham a vida no altar. As pessoas que buscaram a Deus. Então Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Muitas das vezes quando o texto sagrado nos fala que Deus se esqueceu, não, Deus não se esquece. Deus não é como eu e você que nos esquecemos. Deus automaticamente, Ele faz com que a promessa venha se cumprir no tempo dele, na hora dele. Não é que Deus se esquece de te abençoar. É porque ainda não chegou a hora, ainda não chegou o tempo de Deus, louvado seja Deus, ativar a sua promessa na minha ou na tua vida. Então, quando Deus fala aqui no texto que Ele se esquece, não. Deus, automaticamente, Ele ainda não ativou a promessa dele na minha e na tua vida. Eu tenho a certeza que se está aqui alguém que diz assim: Tiago, o Senhor se esqueceu de mim. Ainda que o homem se esqueça, Deus vai ativar a memória daquele esquecimento ou daquela promessa que está parada, que está retida no mundo espiritual somente para te abençoar. Então nós entendemos que quando José ele foi esquecido pelo homem, Deus permitiu um problema. Deus permitiu uma situação para que o copeiro mencionasse o nome dele para o próprio faraó. Eu quero profetizar já aqui nesta noite. Deus vai usar alguém para mencionar o teu nome somente para te abençoar. Somente para te levar para o lugar que o Senhor tem preparado. Se o lugar é de você reinar, não preocupa. Enquanto você não chegar, ninguém vai se assentar. Isso aconteceu com Davi. Davi, a Bíblia diz que Deus havia escolhido. A Bíblia nos diz que passam o Samá, Abinadab, Eliabe, passam os três irmãos, passam todos os irmãos de Davi. O profeta Samuel sai de um lugar para ir à casa de Jessé o Belemita. E a Bíblia diz que Davi ele estava no campo a apacentar as ovelhas do seu pai. Enquanto Davi não chegou, a Bíblia diz que ninguém se assentou. Enquanto Davi não chegou, ninguém se assentou na mesa. A mesa estava preparada, o lugar estava reservado somente para Davi. Com outras palavras, no mundo espiritual eu já começo a contemplar, Deus coloca lá algo naquele assento somente para Davi. E Deus está a falar com pessoas aqui neste momento. Aquilo que Ele tem para ti é para ti, ninguém vai roubar. Aquilo que Deus tem para ti, ninguém vai se assentar. Aquilo que Deus tem reservado
para ti é para ti e para mais ninguém. Então não vale a pena os irmãos de Davi tentarem roubar, não vale a pena o copeiro se esquecer de José, porque Deus vai fazer alguém se lembrar de mim e de você. Ainda que o homem se esqueça, mas Deus não se esquecerá de mim nem de você. Então o nosso Deus, ele lembra-se dos seus. Deus sempre vai se lembrar dos seus. Deus nunca vai se esquecer dos seus, nos diz a palavra. Gênesis capítulo 8, no versículo 1. Quem tiver a sua Bíblia, abra no capítulo 8, no versículo 1. Deus não se esqueceu de ti. É tudo uma questão de tempo. É uma questão de horas. Creia, porque a promessa, ela vai ser ativa hoje no mundo físico e espiritual, em nome de Jesus. Então, no capítulo 8, no versículo 1 de Gênesis, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: E Deus lembrou-se de Noé e de toda a coisa vivente e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez um vento passar sobre a terra e as águas se diminuíram. Igreja, o que me chama muita atenção aqui no capítulo 8, no versículo 1, no capítulo 8, no versículo 1, a palavra de Deus diz que Deus lembrou-se de Noé. Deus não se esqueceu de Noé. Deus não se esqueceu. O que é que eu quero dizer com isso? Com outras palavras, Deus agiu de misericórdia e fidelidade com a aliança que ele havia feito com Noé. Eu quero dizer aqui nesta noite, Deus, quando tem uma aliança contigo, até todos aqueles que pertencem ou que estão do teu lado, automaticamente eles também vão se englobar, vão ser colocadas nessa aliança para que as promessas de Deus venham se cumprir também na vida deles. Então é por isso que é muito importante você buscar a Deus, é muito importante nós buscarmos a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, Deus faz uma aliança conosco e essa aliança é eterna, é perpétua, faz com que outras pessoas que estão ao nosso redor, outras pessoas que estão ao nosso lado também venham fazer parte dessa aliança. Então creia somente que Deus vai agir de misericórdia com o teu esposo, Deus vai agir de misericórdia com a tua esposa, Deus vai agir de misericórdia com o teu filho, Deus vai agir de misericórdia com o teu enteado, Deus vai agir de misericórdia até com os animais, porque Deus é fiel. No capítulo 8, no versículo 1, quando Deus é usado, quando Noé é usado, louvado seja Deus, para levar consigo os animais, Deus, com outras palavras, disse assim: Noé, tu vais entrar na arca, mas tu não vais sozinho. Você acha que Deus vai te deixar sozinho nessa luta, nessa batalha? Você que diz, Tiago, Deus se esqueceu de mim. Deus se esqueceu da minha casa. Não, Deus não se esqueceu. É só uma questão de horas, de tempos, de segundos, para que Deus possa agir de misericórdia e de fidelidade por causa da sua aliança. Então, vai chegar o tempo de Deus salvar esse teu familiar. Vai chegar o tempo de Deus salvar. Vai chegar o tempo de Deus se lembrar, louvado seja Deus, da provisão divina para a tua casa, para a tua família. Se Deus prometeu, presta bem atenção, a provisão vai chegar. A provisão vai chegar, assim diz o nosso Deus. Então creia, Deus vai prover aquilo que Ele prometeu. É porque Ele está a preparar aquilo que você quer. Deus está a preparar aquilo que nós precisamos. Deus está no controlo. Então creia somente. Essa luta é tudo uma questão de tempo. Porque Ele está a prover o melhor para mim e para você. Então quando nós vemos que Moisés escreveu: E lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal. Se Deus se lembra dos animais, imagina de mim e de você. Se Deus se lembra dos animais, imagina de mim e de você. Creia somente que Deus não se esqueceu. Que eu sei que Ele vai realizar os meus sonhos em nome de Jesus. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Gênesis capítulo 19, versículo 29.
Gênesis capítulo 19, versículo 29, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E aconteceu que, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitara. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Gênesis capítulo 19, versículo 29. A palavra de Deus nos relata algo muito forte. Que Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló no meio da destruição. Ei, por causa de Abraão, Deus não destruiu Ló. Por causa de um justo, Deus permitiu a salvação na vida de Ló. Deus permitiu alcançar o seu próprio familiar. Houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve uma contenda na família contra as palavras. Por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, Deus disse assim: eu não vou destruir Ló. Eu vou mostrar que ainda que o diabo tente destruir o relacionamento de Abraão e Ló, ainda que o diabo tente os separar, ainda que o diabo tente o levar para Sodoma e para Gomorra, ainda que o diabo tente fazer algo contra a vida de Ló, eu, por causa da fidelidade, do amor e da misericórdia e da aliança que eu tenho com Abraão, eu vou livrar Ló e todas. Ei, Deus está a falar conosco aqui nesta noite, por causa da aliança que você tem em orar todos os dias, a aliança que você tem em crer no Deus Criador dos céus e da terra, por causa da aliança que você fez com Jesus Cristo de Nazaré, por causa da aliança que você fez através do teu ministério, Deus vai livrar o teu sobrinho, Deus vai livrar o teu esposo, Deus vai livrar a tua esposa, Deus vai livrar o teu pai, Deus vai livrar a tua mãe, Deus vai livrar aquele homossexual, Deus vai livrar a prostituta, Deus vai livrar o Deus vai livrar o traficante. Por causa da aliança que Deus tem com Abraão, Deus livra os sodomitas. Ainda que eles estivessem em Sodoma, Sodoma não entrou nele. Ainda que ele tivesse cometido um pecado, Deus foi lá e livrou por causa da aliança, igreja. Ainda que nós, contra as palavras, a graça de Deus, o favor imerecido se manifestou na vida de Ló. Ele não merecia ser salvo, ele não merecia, ser livre, ele não merecia que Deus o tirasse de lá, porque ele mesmo é que escolheu o seu próprio caminho, ele é que fez o seu próprio caminho, ele é que seguiu o seu próprio rumo, ele é que saiu da presença de Abraão, e quem sai da presença de Abraão é a mesma coisa que sair da presença de Deus. Ele é que saiu debaixo da promessa, e por ele sair debaixo da promessa vieram as consequências, mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão fiel em agir em favor dele. Ei, ainda que você saia da presença de Abraão, ainda que você saia da presença de Deus, Deus vai agir em teu favor. Eu estou a profetizar nesta hora. Ainda que aquela pessoa saiu da presença de Deus, ainda que aquela pessoa saiu debaixo da promessa de Deus, Deus está-me a dizer que Ele vai agir em favor dela, em favor dele. Deus age em favor de nós. Nós podemos até sair da presença de Deus, podemos sair dos caminhos do Senhor, nós podemos muitas das vezes nos desviar e ir para os caminhos tortos, mas Deus vai agir em nosso favor em nome de Jesus. Esta sexta-feira tudo o que estava a ser feito contra a tua vida vai ser cancelado. Toma posse do livramento de Deus na tua família. Toma posse do livramento de Deus dentro daquele cárcere. Toma posse do livramento de Deus dentro daquele calabouço. Toma posse do livramento de Deus dentro dessa situação difícil, precária, caótica que você está a viver. Deus livrou José dentro da prisão, dentro da masmorra. Como assim, Tiago? Fez alguém se lembrar dele? Deus livrou até os animais de Noé. Deus livrou até Ló. Deus livrou Ló no meio da destruição. Até dos nossos parentes Deus se lembra, Papá Moraes Souza. Até dos nossos parentes Deus se lembra, minha esposa. Até dos parentes Deus se lembra por causa da aliança que Ele tem com um servo ou com uma serva de Deus. Ei, a aliança que você tem não é com Lúcifer. A aliança que você tem não é com Belzebu. A aliança que você tem não é com o príncipe dos demônios. A aliança que você tem não é com o Pombagira, não é com o Zé Pilintra, não é com o Enxu Caveira. Ei, a aliança que você tem não é com o Preto Velho. A aliança que você tem é com Jesus Cristo de Nazaré.
Por causa da aliança que você tem com Deus, de todos os dias você começar a louvar dentro daquele trabalho, a aliança que você tem com Jesus Cristo de Nazaré, de todos os dias você orar antes de sair de casa, a aliança que você tem de você falar sempre com o noivo, antes de você tomar uma decisão, Deus vai te honrar. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Presta bem atenção. Deus falou com Abraão, e por causa da fidelidade, por causa da submissão, por causa da palavra que foi lançada sobre Abraão, e ele cumprir, ele realizar, ele fazer aquilo que Deus lhe mandou, Deus foi lá e livrou o seu sobrinho no meio daquela destruição. Deus tirou Ló do meio daquela destruição. Então, por causa de um justo, Deus foi lá e não permitiu a destruição entrar em Ló. Por causa de você, por causa de nós, Deus não vai permitir a destruição entrar na tua família. Se é a destruição do álcool, se é a destruição da prostituição, da feitiçaria, eu não sei qual foi o espírito de destruição que entrou na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu sobrinho, mas hoje, por causa da promessa que Deus fez para Abraão, Deus vai livrar e vai dar a vitória. A destruição não chegará. Creia somente. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Toma posse. Vai partilhando esta live, partilha nos grupos, nas páginas, que eu sei que Deus vai abençoar muitas vidas em nome de Jesus. O Senhor não se esquece. Capítulo 30, no versículo 22 de Gênesis, a Escritura Sagrada nos afirma: lembrou-se Deus de Raquel e a ouviu. Capítulo 30, versículo 22. 30, 22. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o seu útero. Deus abriu a sua madre. Era uma pessoa que o útero dela estava fechado. O ventre dela estava fechado, ela não podia gerar. E muitas das vezes nós nos esquecemos, nós nos encontramos assim, não geramos nada. Parece que o ministério não gera, parece que aquilo que você faz não flui, parece que aquilo que você faz não dá certo, parece que quanto mais você tem, mais você gasta, quanto mais você tem, mais problemas vêm, mais dívidas, mais problemas, mais preocupação. E eu quero profetizar aqui nesta noite, presta bem atenção, no capítulo 30, no versículo 22, o Senhor nos ensina que Raquel, ela não foi esquecida por Deus. Ela não foi esquecida pelo Senhor. Deus não se esqueceu. Deus agiu em favor dela. Deus agiu em favor de Raquel. Deus está a agir em favor de muitas almas aqui nesta hora. Deus está a agir em teu e meu favor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está a agir em teu favor aqui agora. Deus está a agir, Deus está a entrar em ação em teu e meu benefício. Se é algo que está retido, Deus está a trazer neste momento a vitória até a tua casa, até a porta da tua casa. Se tu crês, toma posse. Recebe. Presta bem atenção. A Bíblia diz que Raquel, ela teve José. Para quem não sabe, José significa aquele que acrescenta. Deus fez com que ela gerasse aquele que iria acrescentar algo para a nação, aquele que iria acrescentar algo para a família, aquele que iria acrescentar algo para os seus irmãos. Então, presta atenção, Raquel gerou José, aquele que acrescenta. Muitas pessoas não sabem o significado do nome. Muitas das vezes dão mais importância ao nome que o diabo coloca lá no mundo, aos apelidos, às alcunhas que o diabo coloca lá no mundo, do que os nomes que Deus coloca sobre a tua vida. Ei, José, Deus está a falar com José aqui agora. Ainda
ainda que o copeiro se esqueceu de ti, Deus está-me a dizer, você vai acrescentar algo para a tua família. Você vai ser um celeiro de mantimento para os teus irmãos. Você vai ser a maior potência. Naquela época foi o Egito, através de José, o maior celeiro de mantimento, aquele que ia acrescentar algo para a casa de Jacó, aquele que iria acrescentar algo para os seus irmãos. E Deus está-me a dizer assim agora, aquilo que não acrescenta, Deus vai remover, mas Deus só vai trazer aquilo que acrescenta. Se é fé, se é coragem, se é amor, se é promessas, Deus vai acrescentar as promessas de Deus na minha, na tua vida, nesta hora, em nome de Jesus. Através de Raquel, aquela que não gerava, Deus foi lá e disse assim, eu vou abrir a madre dela. Eu vou abrir a madre dela, ela vai gerar um filho. Eu vou abrir o seu útero. Eu vou abrir as portas porque tem um José que já está a ser gerado no ventre dela e ela precisa com que esse José saia para fora. Com outras palavras, há um tempo determinado para as promessas de Deus cumprir na nossa vida. Eu creio que Raquel, ela teve José 9 meses, mas 9 meses, depois de 9 meses, ela conseguiu gerar José. Eu não me lembro quantos anos que ela teve que esperar pela promessa, mas ela soube esperar em Deus. Ela teve que esperar em Deus. Se foi 10 anos, 20 anos, 50 anos, ou 100 anos, 30 anos, ou 200 anos, ou 100 mil anos, não interessa. Deus vai fazer com que a promessa venha se cumprir na minha e na tua vida. Espera, Tiago. Espera porque a promessa vai ter que se cumprir. Nós entendemos que José foi aquele que veio para acrescentar. Deus acrescentou outro filho. Deus fez com que Raquel, ela gerasse. Deus permitiu um resultado amargo em se transformar em vitória. Um resultado amargo se transformou em vitória. Depois desse sofrimento, depois dessa grande luta, desse grande desgosto, dessa vergonha, Deus vai acrescentar uma grande providência na tua vida. Deus vai acrescentar uma grande vitória na tua e na minha vida. E essa vitória vai trazer salvação. Os teus irmãos vão se converter. A tua casa vai se converter, José. Os teus irmãos vão se encurvar a ti, José. Os teus irmãos vão ter que reconhecer que tu és um homem de oração, um homem de Deus que não retribuiu o mal com o mal, mas retribuiu o mal com o bem. Os teus irmãos, José, irão ter que reconhecer o Deus de José. Os teus irmãos irão ter que se encurvar ao teu Deus, José. Os teus irmãos vão ter que ver que há um Deus criador dos céus e da terra. Os teus irmãos vão ter que ver que a promessa que eu fiz para Abraão, para Isaac e para Jacó vai ter que se realizar na tua vida, José. Os teus irmãos vão ter que ver que realmente você era um sonhador e aquele sonho era um sonho de Deus, José. Aquele sonho não era um teu sonho, não era um sonho da tua cabeça, não era um sonho perturbador, não era um sonho confuso, era um sonho real e verdadeiro. Ainda que a tua mãe não vivenciou a promessa, José, você vai vivenciar. Ainda que o teu pai morra, ainda que a tua mãe morra, ainda que muitas pessoas não venham alcançar essa promessa, mas você vai viver essa promessa, José, porque você veio para acrescentar algo. Ei, Deus não vai permitir Raquel desistir de José, sabe por quê? Porque Deus tinha promessa na vida de José. Deus não permitiu, quem sabe, Raquel desistir da promessa, porque Deus tinha promessa na vida de José. Tem aqui pessoas que estão a pensar em parar em desistir, mas Deus falou assim, não desista, porque o José vai ter que nascer, o José vai ter que sair, o José vai ter que vir. Os sonhos de José não são dele, são do próprio Deus e vão ter que se cumprir. Se tu crês, toma posse. Recebe em nome de Jesus. Deus vai realizar. Partilha esta live nos grupos, partilha na tua página, partilha nas páginas que você tem. Todas as páginas que você tem, vai partilhando esta transmissão. Que Deus vai abençoar. Em nome de Jesus. Isso. E eu sei que Deus irá abençoar muitas vidas pelo poder da fé, pelo poder da palavra.
O Senhor ainda realiza sonhos. A palavra de Deus nos diz em Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Moisés disse que, ouvindo Deus o gemido do seu povo no Egito. No capítulo 2, no versículo 24 de Êxodo 2:24, Êxodo 2:24, e Deus ouviu os seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e Jacó. 25, e Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. O que é que o Senhor quer falar conosco aqui nesta hora? Contra as palavras. Deus não quer ver você sofrer. Deus não quer ver o povo de Israel no Egito, debaixo do chicote de Faraó. Deus não queria ver o povo de Israel naquela escravidão. Deus lembrou-se do pacto que ele fez, a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e com Jacó. Contra as palavras, chegou o momento de Deus agir. Não é que Deus se esquece, é porque ainda não chegou o tempo de Deus agir, mas nesta noite chegou sim a hora, o tempo, o dia, o segundo de Deus agir na tua vida ou na tua causa. Chegou o tempo de Deus agir no teu e no meu ministério. Às vezes nós não entendemos, nós ficamos apressados. Por que ainda não chegou a promessa? Por que ainda não aconteceu? Calma, vai chegar o tempo de Deus agir na tua e na minha vida. José, mesmo debaixo de uma grande promessa, ele não deixou de ser cabeça, ele não deixou de ser líder, ele não deixou de ser chefe, ele não deixou de ser gerente. Deus permitiu até a chave da prisão, das celas estarem na mão de José, mas não tinha ainda chegado o tempo de Deus agir. Por isso que Deus permitiu aquele homem se esquecer, Deus permitiu o ser humano se esquecer do José para que Faraó tivesse um sonho e alguém se lembrasse do José, para que José saísse daquela masmorra, José saísse daquele calabouço, José saísse daquele calabouço, José saísse daquela injustiça, para que Deus pudesse agir em favor dele, para que chegasse o momento de Deus agir em favor dele. Deus está-me a dizer nesta noite, chegou o tempo de Deus agir no teu ministério, Tiago, chegou o tempo de Deus agir na tua vida, chegou o tempo de Deus agir no teu casamento, chegou o tempo de Deus agir na tua saúde, chegou o tempo de Deus agir nas tuas finanças, chegou o tempo de Deus agir na vida dos teus filhos, chegou o tempo de Deus agir naquela causa na justiça, chegou o tempo de Deus agir dentro da prisão, chegou o tempo de Deus agir nessa injustiça, chegou o tempo de Deus agir dentro do teu ventre, Raquel, ainda que você não gere, Deus vai fazer com que você venha gerar. Chegou o tempo de Deus agir na faculdade, chegou o tempo de Deus agir nos estudos, chegou o tempo de Deus agir dentro daquela empresa, chegou o tempo de Deus agir no meio dessa injustiça, chegou o tempo de Deus agir na vida daqueles que foram esquecidos. Creia somente, chegou o tempo de Deus agir. Deus ouviu o gemido do povo do Egito. Chegou o tempo de Deus agir. No original, não quer dizer que Deus se esqueceu, porque Deus não se esquece, Deus não tem amnésia. Eu posso prometer uma coisa para você, posso me esquecer. O ser humano ou você pode se esquecer. Calma, vai chegar o tempo de Deus agir. Aquela pessoa que te deve, vai chegar o tempo de Deus agir. Tiago ainda não conseguiu o crédito daquela casa, daquele carro. Vai chegar o tempo de Deus agir. Ainda não consegui aquela carta de condução. Vai chegar o tempo de Deus agir. Ainda não chegou o tempo de eu ter a minha esposa. Vai chegar o tempo de Deus agir. Ainda não chegou o tempo de eu ter o meu filho, Raquel. Vai chegar o tempo de Deus fazer com que você venha gerar o José, aquele que vai acrescentar. Deus vai trazer o acréscimo. Toma posse. Vai chegar o tempo de Deus agir. Creia somente. Toma posse. Recebe nesta hora. Muitas das vezes nós duvidamos. Mas mesmo assim, aprenda uma coisa. Ainda que você duvide, ainda que o mundo duvide, ainda que muitos não acreditem, quem tem que acreditar é você, José. Então, quando chegou a hora de Deus exaltar José, o próprio Deus criou uma situação em favor de quem? De José. Deus permitiu uma confusão, Deus permitiu uma situação, Deus permitiu uma calúnia, Deus permitiu ele ser vendido, Deus permitiu uma situação para favorecer José
através de um sonho na vida de Faraó, para que ele fosse lembrado e honrado perante os seus oficiais. Quando Deus exalta a igreja, Deus nos exalta é no meio dos grandões, é no meio daquelas pessoas que muitas vezes se acham importantes, acima de Deus, acima da lei, acima das autoridades. Aquelas pessoas que se acham-se acima de você, superiores a você, que têm mais estudos, são mais intelectuais, têm mais sabedoria, têm mais posses financeiras. Deus faz questão de permitir eles todos estarem presentes para te exaltar. Então creia, não vai ser para você esfregar na cara de Deus, não vai ser para eu esfregar na cara de Deus, vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. Deus vai exaltar muitas pessoas perante os oficiais. Vai chegar o tempo de Deus agir na tua vida. Vai trazer aquela tua supervisora que gosta de te humilhar, gosta de te separar só por causa do teu tom de pele, ou por causa que você é careca, ou porque você tem o cabelo crespo, ou porque você é de outra nacionalidade, ou porque você professa outra fé. Aqueles que zombam, aqueles que gozam, porque você perdeu. Ei, aquela fábrica, aquele armazém, aquela empresa fechou, entrou na falência. Deus vai te exaltar na presença daqueles oficiais, seja do Ministério Público, seja dos ministros, seja dos governadores, seja dos reis, dos príncipes deste mundo, seja dos primeiros ministros, seja dos presidentes da república, seja das autoridades. Ei, Deus faz questão de te honrar perante esses oficiais. Deus faz questão de te exaltar perante esses oficiais para mostrar a glória dele. José. Agora imagina José a ser exaltado na presença de Potifar, da mulher de Potifar, aquela que lhe caluniou. Olha José a ser honrado na presença dos seus irmãos que o tentaram matar, tentaram fazer de tudo para matar o sonho dele. Olha Deus a exaltar José na presença daqueles que falaram mal, que ele tinha adulterado, que ele tinha violado, que ele tinha se deitado com aquela mulher. Olha Deus a fazer questão de te exaltar na presença daqueles que falam mal de você, que ainda só ouviram uma versão, não ouviram a segunda versão, que só sabem a primeira história, mas não sabem a segunda história. Olha Deus te exaltar na presença dos teus adversário, José. É assim que Deus faz. Você acha que José foi caluniado por algo que ele não cometeu? Ele foi colocado dentro da prisão. Foi caluniado por aqueles que falaram que ele violou, deitou-se com aquela mulher, tentou abusar, tentou usurpar, tentou fazer algo contra aquela pessoa. Mas José, sabe o que ele fez? Ele largou a capa. O que me chama muita atenção, igreja, José perdeu 2 capas. A primeira vez, os irmãos dele lutaram pela capa. A capa dele tinha várias cores. A segunda vez foi a mulher de Potifar. Tira-lhe a capa, olha aqui. Caluniou ele. Mas sabe que a terceira vez, Deus disse assim, José, podem até lutar contra a capa, mas hoje eu vou colocar em ti uma capa invisível, sobrenatural. E essa capa é a capa da exaltação. Muitos estavam a lutar, Satanás estava a lutar por causa da capa física. Por outras palavras, muitas das vezes o mundo só luta pelas coisas materiais. Satanás só quer fazer com que o homem venha ficar apego às coisas deste mundo, às coisas matérias, às coisas que muitas das vezes são rasgadas ou são colocadas no fogo. Mas Deus disse assim, não, eu vou colocar agora algo espiritual, algo sobrenatural sobre a tua vida que ninguém vai conseguir roubar. E qual foi aquela capa? Foi a capa da exaltação. Foi a capa da honra, foi a capa de fazer com que até os seus próprios inimigos viessem se lembrar dele. Porque Faraó, o Egito, para quem não sabe naquela época, era inimigo de Israel. Mas Deus permitiu o próprio inimigo exaltar, honrar e reconhecer o ministério de José. Quem muitas das vezes vai reconhecer aquilo que Deus tem na tua vida não vão ser os de perto, vão ser os de longe. Muitas das vezes aqueles que vão reconhecer o Deus na tua vida vão ser os ímpios, vão ser os bruxos, vão ser os feiticeiros, vão ser os agoreiros. Não vai ser a tua família, não vão ser os teus amigos, vão ser os próprios filhos das trevas que vão te honrar. Porque Deus vai mandar, porque Deus é que vai ordenar.
porque Deus é que vai permitir, porque Deus é que vai dizer, vai lá, abençoa José, vai lá, exalta José, porque ele tem um espírito de administração muito grande, porque é assim que Deus faz. Sabe por que você está a trabalhar para o ímpio? Porque Deus quer fazer com que o ímpio venha te exaltar, o ímpio venha te honrar, mas calma, vai chegar o momento de Deus agir. Não fica triste com essa injustiça, José. Não fica triste com essa situação difícil. Por causa dessa situação difícil, Deus vai salvar muitas pessoas. Por isso que há um preço muito grande a ser pago por causa das almas que Deus vai salvar através da tua vida, José. Você acha que Deus queria que os irmãos José morressem à fome? Não, Deus queria usar-se de próprio das riquezas do faraó do Egito para trazer mantimento para a família de José, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, para os netos de Jacó, porque Deus fez uma aliança com Jacó. Deus fez uma promessa com Abraão, Isaque e Jacó. E essa aliança é eterna, é perpétua. E você e eu vamos usufruir, vamos alcançar essas promessas hoje em nome de Jesus. Se Deus fez uma promessa, ela não vai morrer. Deus realiza promessas aqui agora. Toma posse. Toma posse em nome de Jesus. O salmista Asaf faz uma pergunta. Salmo 77, 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Com outras palavras, Deus, ele sempre se lembra das... Deus faz com que a gente venha se lembrar daquilo que ele fez nas nossas vidas, para que a nossa fé venha a ser edificada. Você lembra-se dos livramentos que Deus te deu, Tiago? Você lembra-se daquela casa que Deus te deu sem você ter fiador? Você lembra-se daquele carro que Deus te deu sem você estar a trabalhar? Você lembra-se daquilo que Deus fez na tua vida? Então aquilo vai fazer com que a tua fé venha a ser edificada. Então esquece, se algo ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo de Deus agir. Vai chegar a hora certa de Deus agir, seja na tua saúde, seja na tua casa, seja na tua família. Espera o tempo de Deus agir. Espera o tempo de Deus agir. Deus, ele sempre vai se lembrar de mim e de você. Lembra das obras que ele fez. Olha a obra que Deus fez na vida do teu filho. Olha a obra que Deus fez no teu casamento. Olha a obra que Deus fez na vida do teu esposo. Você só olha para as falhas do teu esposo, mas olha a obra que Deus fez na vida do teu esposo. Renunciou ao álcool. Olha a obra que Deus fez na vida da tua esposa. Renunciou ao álcool. Renunciou ao cigarro. Renunciou à prostituição. Renunciou ao homossexualismo. Olha a obra que Deus está a fazer na vida do teu esposo. Mesmo sem força, ele vai à igreja ao domingo. Mesmo sem força, ela vai à igreja ao sábado. Mesmo sem força, ele não deixa de agradecer a Deus, reconhecer o Deus que está na tua vida, porque sempre que ele está num aperto, ele lembra-se de você e diz, amor, ora por mim. Olha aquilo que Deus fez. Naquele tempo você não podia orar porque o teu esposo levantava contra você. Você não podia ir para a igreja porque ele dizia que você tinha um amante dentro da igreja que era o pastor. Mas Deus faz você se lembrar da obra que ele está a fazer dentro da tua casa. Lembra da obra que Deus está a fazer no teu trabalho. Você nem podia falar de Jesus porque falavam que você era doido, desequilibrado, e se você falasse de Jesus, você ia ser posta fora do trabalho. E hoje você é chefe, você é gerente, você é líder, você tem o teu próprio negócio, a tua própria empresa. Você pode administrar, pode levantar um culto da ação de graça e meter todos os funcionários a orar, porque é você que governa através do Espírito Santo aquele lugar. É você que está a administrar tudo aquilo que Deus te confiou, José. Então você pode colocar o teu Deus acima de Faraó. Com outras palavras, Deus falou, olha, José, você pode fazer tudo, mas acima de ti estou eu, Jesus. José, tu podes liderar tudo. Está tudo nas tuas mãos. Mas acima de ti está Jesus Cristo de Nazaré. Porque foi Ele quem te tirou do calabouço. Foi Ele quem te tirou da casa do teu pai, José. Foi Ele quem tirou você da casa de Potifar para te levar mais rápido para o trono. Então Deus está a falar com vidas aqui nesta noite. Todo esse problema que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, é para Ele te levar para mais perto do propósito. Não fica triste. Quando falam mal, dizem que você não presta, que você não é de Deus, você não sabe pregar, você não sabe falar, você não sabe orar, não preocupa, isso está a te levar para mais perto do propósito, José.
Você sonha muito. É isso mesmo. Deus está a te levar para mais perto do propósito. Estão-te a caluniar. Deus está a te levar para mais perto do propósito. Está a ser injustiçada. Está a ser injustiçado. Deus está a te levar para mais perto do propósito. Porque isso faz com que você ore mais, faz com que você busque mais, que você se aprofunde mais, que você clame mais. Quando Deus te exaltar, quando Deus te honrar, Deus vai permitir eles todos se fazerem presente. Toma posse. E essa honra não vai ser em oculto, porque se dispuser... O pecado que nem José cometeu foi exposto em público, mas Deus também honrou ele em público. Algo que José nem cometeu, Deus permitiu ser exposto em público. Mas Deus disse assim, agora também vou te exaltar em público. Vai ser em público que Deus vai te honrar. Vai ser em público que Deus vai exaltar todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus. Foi em público que te humilharam, vai ser em público que Deus vai te exaltar. Foi em público que foi falado, foi em secreto que foi falado, não interessa, mas vai ser em público que Deus vai te exaltar. Ei, as promessas de Deus é que vão nos sustentar nos dias difíceis. As promessas de Deus vão nos sustentar nos dias difíceis, nos dias maus. São as promessas de Deus. Ei, as promessas de Deus é que vão te sustentar nos dias maus. Por isso que quando o dia mau veio para José, ele soube que havia uma promessa sobre a vida dele. Havia uma promessa sobre a vida do pai dele. E essa promessa tinha que se cumprir na vida dele. Então a promessa que Deus fez para Jacó tinha que se cumprir na vida de José. Por isso que Deus permitiu Raquel passar por várias dificuldades, várias lutas. Deus permitiu José passar por várias lutas para que a promessa se cumprisse na vida dele. Entenda hoje, toda essa luta, todo esse momento difícil, Deus vai te sustentar, mas vai permitir algo acontecer maravilhoso e extraordinário. Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: é dito que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor demonstrado para com o seu nome. Ei, todas as obras que você tem feito, toda a boa obra que você tem feito, continua. Deus não se esquece. Deus nunca se esquece daquilo que você tem feito de bom. Tudo aquilo que você tem feito do bom, das obras que você tem feito, por causa da tua persistência, da tua perseverança, Deus vai te honrar. Então Deus deixa aqui algo para mim e para você. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho a qual amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus jamais se esquecerá. Se Ele não se esquece dos pardais, se Ele não se esquece dos passarinhos, imagina nós. Com outras palavras, passarinho é uma coisa que muitas das vezes, quando vê um adulto, vê um ser humano, ele foge. É uma coisa simples, é uma coisa humilde. Imagina nós. Então Deus nos ensina para sermos simples, para sermos humildes. E quando nós somos humildes, Deus se lembra de nós. Deus não é que Ele se lembra de nós. Ele faz com que a promessa venha se cumprir na nossa vida. Quando a humildade é derramada sobre nós, a promessa, ela acontece nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, sendo assim, creia que você jamais passa despercebido ou despercebida diante de Deus. Você jamais vai passar despercebido naquele lugar que você está. Deus não se esquece de mim nem de você. Se tu crês, toma posse. Em nome de Jesus. Deus já te deu a vitória. Deus já te deu a bênção. Deus nunca vai se esquecer. Você ainda passa despercebido, ainda que eu passe despercebido. Ele jamais se esquece dos seus servos. Ele jamais se esquece da sua serva. Quando você está a orar de madrugada pelo Ministério Deus dos Prodígios e Milagres, quando você está a orar para ver o sucesso desse ministério, quando você está a orar para Deus abençoar esta obra, para Deus salvar almas através desse ministério, quando você de madrugada ora pela minha vida, quando você ora pela minha esposa, quando você ora pelos meus filhos, quando você ora por pessoas que você nem sequer conhece, você acha que Deus não te vai honrar? Quando você leva a cesta básica, quando você dá um alimento para aquele necessitado, todas as obras que você tem feito, Deus não se esquece.
Deus não se esquece. Deus não se esqueceu de Ló. Lembrou-se de um parente ingrato, porque quando estava na prova, ele andava com Abraão. Ló, quando estava na luta, ele estava com Deus. Ele queria que a promessa se cumprisse, mas quando ele recebeu a bênção, ele largou Abraão. Com outras palavras, ele largou a promessa de Deus. Mas a promessa, a bondade e a misericórdia foram perseguir ele, foram alcançar ele. A misericórdia e a graça de Deus foi alcançar Ló e livrou ele daquela destruição. No meio daquela destruição, eu estou a profetizar nesta noite, Deus não te vai livrar da cova, mas vai te livrar dentro dessa cova. Deus vai te livrar dentro desse problema, dessa situação caótica, precária e vergonhosa. Deus vai te livrar dentro dessa luta. Deus não vai te livrar da luta, Tiago. Deus vai te livrar dentro desse problema. Deus não vai te livrar do problema, mas vai te livrar dentro desse problema, dessa situação. Chega de orar e dizer, Deus, me tira desta luta, me tira desta prova. Não, Deus vai te livrar dessa prova, dentro dessa prova. Tiago, eu quero morrer que nem Elias, eu estou a pedir a morte. Não, Deus vai te livrar dentro dessa morte. Ei, Deus vai te livrar para mostrar que Ele é o Deus do livramento. Toma posse. Deus vai te livrar dentro dessa situação para mostrar para os feiticeiros, para mostrar para os agoreiros, para mostrar para os invejosos que foi Deus que fez a promessa. A pior coisa que tem é nós lutarmos contra a promessa de Deus. A pior coisa que existe é nós nos levantarmos contra quem tem promessa, que nem José. Sabe o que é que Deus faz? Deus permite nos honrar e essas pessoas virem até nós se encurvar. Muita gente vai se encurvar a você a pedir ajuda. E você vai dizer, esta pessoa vem pedir ajuda. Você vai se aperceber automaticamente, essa pessoa levantou o calcanhar contra você, José. Essa pessoa tentou matar o teu sonho. Essa pessoa tentou levantar contra a tua casa, contra a promessa de Deus. Tentou paralisar o teu ministério no ministério do louvor, no ministério da palavra, no ministério da intercessão. Tentou te paralisar, colocaram-te de parte, colocaram-te de lado. Disseram, ela não serve, ela não sabe cantar, a voz dela é desafinada, a voz dele é desafinado. Só ele é que aparece, só ele é que faz, só ela é que aparece. Ei, quem tem que aparecer é Jesus Cristo de Nazaré. Acima de mim, só Deus. Deus está a falar com vidas aqui agora. Aquela pessoa tentou te tirar da presença de Deus. Porque José tinha tudo para sair da presença de Deus, por causa dos seus irmãos maus, invejosos, mentirosos. Disseram que ele já estava morto. Inventaram uma coisa a dizer, olha, está aqui a túnica do teu filho, cheio de sangue. Muita gente vai falar mentira contra você. Muita gente vai dizer que você é bruxo, que você é feiticeiro, não preocupa. Muitos vão dizer que você já está morto. Muitos vão dizer, Raquel não pode gerar. Raquel não gera. Não preocupa. Deus vai fazer que ela venha gerar aquele que vai acrescentar. Muitos vão dizer que está morto. Deus vai dizer, eu vou ressuscitar todas as palavras de morte lançadas sobre a vida da igreja, contra a vida dessa irmã, que a voz dela não sai. Sempre que você canta, você louva, a tua voz fica rouca. Sempre que você está para pregar, para profetizar, o inferno se levanta dentro da tua casa. Deus está-me a dizer que a promessa vai se cumprir. Toma posse. Aleluia. Receba agora em nome de Jesus. Sempre que você está para se reerguer, para se levantar na presença de Deus, o inferno se levanta de todas as formas, com dores no corpo, dores na coluna, dores no corpo, é tensão que sobe, é tensão que desce, é diabetes que aparece, é o câncer. Deus está-me a dizer assim, agora ainda que o inferno se levanta, a promessa vai se cumprir. Aprenda uma coisa, Deus vai cumprir na tua e na minha vida. A promessa para se cumprir na vida de José, automaticamente ele fugiu. Ele teve que fugir do pecado. O pecado da inveja estava na vida dos irmãos dele, ele teve que fugir. Como é que você foge da inveja? Fazendo a vontade de Deus, orando, clamando e fazendo bem. Como é que a gente vence a inveja? Como é que a gente vence a bruxaria? Fugindo do pecado. Quando José fugiu do pecado dos seus irmãos, mentirosos, invejosos, matadores de sonhos, matadores de promessa,
Deus realizou os sonhos dele. Quando ele fugiu da casa de Potifar, daquela mulher mentirosa, aquela pomba gira do inferno, quando ele fugiu dela, ela foi caluniar, foi falar mal dele. Sempre que você foge do pecado, sempre que você renuncia ao pecado, o diabo vai usar pessoas para falar mal de você. Não, você não está a entender. Sempre que o diabo, sempre que você fugir, renunciar ao mundo, renunciar à concupiscência do mundo, à soberba da vida, sempre que você renunciar a coisas deste mundo, o diabo vai levantar pessoas da tua própria família para falar mentiras acerca de você. Tu não sabes o que ela era no passado, não sabes o que ela era no passado. É o teu passado, não interessa, José. É o meu passado. Aqueles que falam nas minhas costas não interessa. O que interessa é aquilo que Deus vai falar para mim lá na frente. O que interessa é as promessas que Deus tem para mim lá na frente. Não interessa o que os meus irmãos falaram para o meu pai. Não interessa o que a mulher de Potifar falou para o seu marido. Não interessa o que a mulher de Potifar falou para Faraó. O que interessa é a promessa de Deus. Não interessa se eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Não interessa se o homem vai se esquecer de mim dentro da prisão. O que interessa é que o meu lugar está lá preparado. O que interessa é que ninguém vai se sentar naquele lugar enquanto Deus não me exaltar. Não interessa aquilo que estão a falar. O que interessa é que eu vou me formar, eu vou ter as minhas divisas, eu vou ter o meu diploma, eu vou ter o meu canudo, eu vou entrar na faculdade, eu vou entrar na escola, eu vou conquistar aquilo que Deus prometeu, ainda vou ajudar aqueles que falaram mal de mim. Porque é assim que Deus faz. E eles ainda vão ser salvos e libertos. Eles vão ser restaurados daquela inveja, daquela calúnia, daquela mentira, daquele engano. Eles até vão ficar tão confusos que vão pensar que você vai fazer mal para eles. Porque toda a pessoa que fez mal para você, ela vai dizer que você é bruxo. Toda a pessoa que fez mal para você vai ficar confusa porque de tanto mal que ela fez, nunca viu a tua morte, nunca te viu pelas costas, vai ter que ver-te de frente. Deus está a falar aqui nesta noite. Pessoas que querem te ver pelas costas, pessoas que querem te ver na sepultura, elas vão ter que ficar vivas e em pé para ver a glória de Deus na tua e na minha vida, na tua saúde e no teu ministério. Toma posse. Esquece tudo aquilo que fizeram na tua vida. Deus, quando dá um filho para José e coloca o nome Efraim, Manassés. Manassés significa: o Senhor fez-me esquecer do meu passado do sofrimento. Efraim, Deus me exaltou na terra da minha aflição. Deus me exaltou na terra da minha aflição. Aonde ele foi afligido, aonde ele passou por aflições, Deus o exaltou. E Deus o fez esquecer do passado do sofrimento. Com outras palavras, nós passemos exaltados, nós temos que esquecer do passado. E aí sim, Deus vai nos exaltar na terra do nosso sofrimento. Por isso Deus ainda não permitiu você sair de Portugal. Deus não permitiu você sair do Brasil. Deus não permitiu você sair desse problema, dessa situação. Porque Ele quer primeiramente que você esqueça o passado, quem te fez mal. Traumas. Pessoas da família que falaram mal, que criticaram, que falaram mal do teu Deus, vão vir até Jesus. Aprenda uma coisa, nunca fala mal de quem tem aliança com Deus. Porque amanhã você vai depender da ajuda e da oração dessa pessoa. Nunca fale mal de quem tem aliança, de quem tem promessa de Deus. Seja o irmão mais pequeno da tua congregação, da tua igreja. Seja aquela pessoa que ainda ontem começou a dar os primeiros passos. Você não sabe a promessa que Deus tem sobre a vida daquela pessoa. Amanhã você vai depender dessa pessoa. Amanhã Deus quer levantar essa pessoa para te abençoar, para te honrar e até para reconhecer aquilo que Deus tem na tua vida. Porque é assim que Deus fez com José. Não faça isso. Nunca deixa isso entrar no teu coração. Se isso existe no teu coração, fala para Deus arrancar. Fala para o Espírito Santo arrancar agora. Fala para o Espírito Santo remover agora, porque Deus irá surpreender muitas pessoas, igreja. Toma posse. Toma posse, José. Toma posse, Leandro. Toma posse, Hélio. Toma posse, Girlene. Toma posse, Gisele. Toma posse, Ana Cristina. Toma posse, Doria. Toma posse, Lúcia. Toma posse, Florbela. Toma posse, Lourdes. Toma posse, minha filha. Toma posse, José. Toma posse, João. Toma posse, Tiago. Toma posse, Ministério de Deus por Prodígios e Milagres. Toma posse das promessas. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque ainda não chegou o tempo de Deus agir. Quando Deus agir, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Recebe essa palavra nesta noite em nome de Jesus. Recebe. Chegou o tempo de Deus agir. Foi agora.
quando chega o tempo de Deus agir, muitos vão se envergonhar. Quando Deus agiu na vida de José, os seus próprios irmãos não acreditaram, nem se lembraram mais dele. Até o espírito de Manassés fez com que os irmãos deles se esquecessem. Ei, o Senhor está a falar com vidas aqui nesta noite. Há pessoas que tanto mal que fizeram contra você, tanto mal que fizeram contra mim, contra você, nós vamos nos esquecer. Mas Deus vai permitir elas se lembrarem que fizeram mal. E aquele mal foi transformado em bênção e em vitória. Esta borracha é insignificante para mim e para você. Se eu inferiorizar ela, amanhã essa borracha é que vai ser usada para me ajudar. Aprenda sempre uma coisa: nunca inferiorize ninguém. Porque você tem uma casa, porque você tem um carro, porque você tem um poder grande, porque você é uma pessoa intelectual, porque você é uma pessoa que tem estudos, porque você é médica, porque você é professor, porque você é grande aos olhos do homem. Nunca inferiorize ninguém. Porque amanhã Deus é poderoso para mudar a situação, o quadro da história daquela pessoa que você e eu inferiorizamos. Que eu sim possa me inferiorizar, diminuir, para que Deus possa me exaltar e me dar a vitória. José passou por tudo aquilo, mas ele se humilhou contra as palavras, ele se sujeitou. Agora imagina, uma pessoa que era presidente, que era ministro, que era governador, ter que passar por tudo aquilo que ele passou. Mas ele se humilhou. Ele se sujeitou até a vestir, quem sabe, com outras palavras, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar, ele se sujeitou a vestir uma roupa de um prisioneiro. Ele era prisioneiro, ele estava prisioneiro, mas ele não era prisioneiro, ele era governador. Ele era empregado na casa de Potifar, mas ele era governador. Para Deus te exaltar, Tiago, primeiramente, tens que lavar o fundo da igreja, tens que limpar o chão da igreja, tem que aspirar o chão da igreja, tem que limpar muitas das vezes a porcaria, a sujeira dos outros. Para Deus nos exaltar, muitas das vezes nós temos que estar no meio dos pecadores, no meio dos injustiçados, dos rejeitados, para que Deus possa fazer coisas grandes. Eu só quero chegar a governador, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero chegar à exaltação, mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero pular o processo. Eu quero saltar o processo. Deus está a falar conosco aqui nesta hora. Toma posse. Deus vai levantar até intérpretes. Eu creio que é assim que se diz. Pessoas que vão interpretar sonhos. Não vai parar. Eu não vou parar. Você não vai parar. Nós não vamos parar. Satanás, eu não vou parar. A minha esposa não vai parar. A minha família, no meio da destruição, Deus vai salvar. Deus vai resgatar, assim como resgatou Ló. A minha família, no meio da destruição, Deus vai salvar. Começa a declarar. No meio desta situação, Deus vai salvar um por um. Deus vai fazer com que Raquel venha gerar. A porta não vai se fechar. Começa a declarar. Podem fazer reza brava, podem fazer oração contrária, podem colocar o meu nome, podem colocar o nome na boca do sapo, podem colocar o sobrenome, podem falar mal, podem caluniar, podem falar do teu passado, podem falar do meu passado, mas eu não vou parar. Deus fala com José aqui agora, porque você e eu viemos para acrescentar. Não para. Toma posse em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Ei, eu posso não fazer. Alguém pode até não fazer, mas você
vai fazer, nós vamos fazer, eu vou fazer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Toma posse aqui agora em nome de Jesus. Recebe essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Deixa eu já orar aqui pela tua vida. Não deixa de louvar a Deus por causa de uma calúnia. Não deixa de parar de louvar a Deus. Não deixa de crer nas promessas de Deus só porque alguém não te deu a paz do Senhor ou alguém não olhou para ti. Ou porque eu fui grosso. Ou porque eu fui ignorante a falar. Ou porque eu fui uma pessoa que nem sequer olhou para você. Os irmãos José, quando olharam para ele, disseram, olha, lá vem o intriguista, com outras palavras, aquele que gosta de entregar os irmãos, o fiscal, aquele que vai contar só os podres, o mal que nós estamos a fazer. Então vamos matá-lo, vamos fazer alguma coisa, já para paralisar esse sonho, para calar a boca do menino. Fizeram de tudo para calar a boca dele. Mas quando Deus te levanta com uma unção profética, não há inferno que te cala. Não há demônio que te cala. Não há demônio que te cala. E Deus está-me a dizer assim, ninguém vai te calar mais. Ninguém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta hora, Senhor, eu quero apresentar cada vida que se faz presente. Eu quero apresentar todos os meus amigos, companheiros e conhecidos aqui do Facebook. Deus, foi aqui onde tudo começou. Através de uma simples brincadeira ou experiência, mas o Senhor fez com que almas fossem salvas e libertas, Pai. Almas que nunca tinham ouvido falar de Jesus foram alcançadas, Pai. A aliança que o Senhor fez com a tua serva, com a minha mãe. A aliança que o Senhor fez comigo, meu Pai. A aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó, através de Cristo Jesus. Que essa aliança venha a ser eterna na vida de cada irmão agora, Pai. Que nossos familiares que estão com a vida destruída possam ser resgatados no meio dessa destruição. Possam ser salvos. Pessoas da nossa família, Pai, que eram más, que tentaram ver a nossa morte, que nem os irmãos de José, que invejaram José, que caluniaram José, venderam José, colocaram-o na prisão. Pai, que eles também possam ser salvos em nome de Jesus. Deus, que nesta hora, ainda como a mãe se esqueça de um filho a qual amamenta, que o Senhor jamais venha se esquecer de nós. Deus, alcança a cada vida nesta hora, Jesus. Alcança os teus filhos. Pai, nós queremos que o momento e a hora de agir é agora. Começa a agir em todas as áreas da nossa vida, Pai. Começa a agir em todas as áreas da nossa vida. Assim como o Senhor honrou José, assim como o Senhor salvou a família de José, assim como o Senhor salvou aquele povo, meu Pai, salva nesta hora todos os nossos adversários, todos aqueles que querem ver o nosso mal, todos aqueles que estão na miséria, na pobreza, todos aqueles, ó Pai, que tentaram contra esta obra. Abençoo todos em nome de Jesus. Todos aqueles que tentaram contra o meu casamento, todos aqueles que tentaram contra o casamento do meu irmão, todos aqueles que tentaram contra a saúde do meu irmão e da minha irmã, abençoa todos eles em nome de Jesus. Deus, nesta hora, Pai, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja. Abençoa esta mulher, este homem, para a glória de Deus. Pai, eu quero também apresentar, meu Pai, o aniversário da Associação Ministério de Jesus Prodígios e Milagres no próximo mês. Pai, que almas possam ser salvas para a glória de Deus. Que o Senhor possa honrar, meu Pai, todos os dizimistas e ofertantes desta obra, meu Pai. Todos aqueles que querem ver o crescimento deste ministério, Pai. Abençoa de uma forma extraordinária. Abençoa, meu Pai, neste momento, a todos que estão a partilhar ou partilharam esta transmissão. Que o Senhor possa derramar chuvas de bênção, chuvas de graça sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Pai, eu lhe peço neste momento, surpreenda, meu Pai,
Surpreenda cada família para a glória de Deus. Eu entrego neste momento, meu Pai, todos que se fazem presente. Eu declaro uma restauração total. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Glórias a Jesus. Igreja, vai partilhando. Vai colocando um like. Partilha agora ao máximo. Vai deixando aqui um comentário. Vai deixando aqui o teu comentário. Glórias a Jesus. E eu sei que Deus irá abençoar a cada vida. Olha, está aqui uma pessoa aqui conosco. Ela se chama Gisele Oliveira. Gisele Oliveira. Quando ouvi este nome, o Senhor falou assim comigo. Há uma proteção muito grande sobre a sua vida. E essa proteção é Jesus Cristo. Deus falou assim comigo. Através dessa proteção, através de Jesus, Ele também está a livrar a sua casa. A sua casa, eu vi ela passar por uma luta, uma batalha muito grande. O diabo estava a querer colocar você numa prisão espiritual. Mas por causa da aliança que ele tem consigo, essa prisão espiritual queria trazer mágoa, falta de perdão, o Senhor coloca as mãos e quebra todo o mal contra a sua vida para lhe dar a vitória. Deus está no controle, assim diz o Todo-Poderoso. Presta bem atenção. Se vocês virem aqui, igreja, aqui em cima, nós temos Vocês vão ver aqui a página do nosso Instagram, do Ministério Deus dos Prodígios e Milagres. Aqui em cima, no topo da live, vocês vão ver aí 2 links. Quero que vocês inscrevam-se na nossa página. Inscrevam-se lá, todos os dias vocês vão ser notificados com uma palavra profética. Inscrevam-se na página do Instagram. Sigam a página. Louvado seja Deus. Todos os dias vão estar lá palavras proféticas, versículos, algo da parte de Deus para as vossas vidas. Façam isso, tá bem? Está aqui uma pessoa aqui no nosso meio que a promessa que Deus tem na sua vida é grande. Mas Deus falou assim comigo. A promessa só se vai cumprir quando você se humilhar. Porque a promessa só se cumpriu na vida dos irmãos de José, quando eles largaram a inveja, eles largaram aquele espírito de ciúme que carregava sobre a vida deles, e eles se humilharam. Não é que eles se humilharam a José, eles humilharam-se a Jesus, ao Deus de José, para que Deus nos pudesse salvar. Então, para haver salvação na tua vida, para haver salvação na nossa vida, nós temos que nos humilhar a Deus. E só assim é que vêm as bênçãos do Senhor. E Deus está a falar aqui com vidas aqui agora. Se você crê e quer ver o agir e o trabalhar de Deus, humilha-te na presença de Deus, porque Ele vai te dar a vitória. Tá bom? Recebe em nome de Jesus. O Senhor falou assim comigo aqui nesta hora, neste momento. Está aqui uma pessoa com o nome de Mônica Maria. Quando eu vejo aqui Mônica Maria, eu vejo uma grande unção de restituição a se manifestar na vida dela. Através da oração, através do jejum, do propósito, Deus já está a colocar as mãos e está a dar a vitória. Continue firme nessa luta que Deus já deu a resposta. Toma posse em nome de Jesus. Ana Cristina Martins, o Senhor falou assim comigo. Eu vou trazer e vou mostrar a minha glória. Eu vou trazer e vou mostrar a minha glória. Está aqui uma pessoa com o nome de Carla Vasconcelos. O Senhor falou assim comigo. Começa um rebuliço de Deus na sua vida a partir de hoje. Através desse rebuliço, Deus irá colocar tudo no lugar. Deus irá colocar as mãos dele, as mãos fortes de Deus irão se manifestar em seu favor.
Creia somente. Vai passar por um processo, mas esse processo é o agir e o trabalhar do Senhor. E Deus não lhe deixará sozinha nesse processo. Ele fará com que você venha ser lembrada por um ímpio para você ser abençoada. Olha aí, a porta já se começa a abrir. Toma posse em nome de Jesus. Muita palavra. Está aqui a nossa irmã Maura Martins. Muita palavra que era falada e Deus falava assim comigo. Tudo aquilo que estava a ser falado em oculto, em secreto, o Senhor já está a transformar em bênção. Deus vai mostrar, louvado seja Deus, que Ele é Deus. Ele vai dar interpretação em todas as palavras contrárias para você orar, para você poder transformar elas em bênção, tanto na sua vida como também na vida dessas pessoas. Porque essas pessoas que tentavam falar algo contra, elas amarravam a própria vida delas e Deus colocava as mãos para te abençoar. E essas pessoas iriam ficar com ciúme, iriam reforçar o mal contra a sua vida. Mas Deus falou assim comigo, busca em oração, não deixa a mágoa, a tristeza. Afasta-te de muita gente para que eu possa te separar e te abençoar e colocar no lugar que eu tenho reservado. O Senhor falou assim comigo, José, Arthur, sou eu que vou mostrar o Deus de Israel que tu serves. Eu estou-te a guardar e era um levante muito grande contra a tua vida. Mas eu estou a mostrar que eu sou o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Toma posse. Eu te escondo no meio da tua família, eu te escondo para eu te apresentar em pouco tempo, assim diz o Senhor. Vai haver uma grande transformação por esses tempos. E essa transformação vai ser para a glória dele. Toma posse em nome de Jesus. Está aqui uma pessoa aqui no nosso meio. Lourdes Martins. Deus falou assim comigo, o espírito de sabedoria está-se a manifestar dentro dessa vida agora. O espírito de sabedoria está-se a manifestar e da administração. Toma posse. Você verá a glória de Deus. Tudo aquilo que vinha deformado até você, Deus usava a sua vida para compor, para restaurar, através da oração, através da súplica, através da intercessão. Tudo aquilo que vinha estragado, Deus usava a sua vida para construir. Há uma unção de restauração muito grande que começa a partir de hoje. Odair Pinto. Há uma grande restituição que o Senhor já está a trazer. Mas primeiramente você vai passar por um processo. Logo após esse processo, o agir de Deus irá se manifestar de uma forma tão grande na sua vida, que você vai ter que sair de onde você está, ir para uma outra nação somente para agradecer, e é para Portugal. Você só vai entrar em Portugal para agradecer a Deus, só para glorificar. Porque há um elo que começa, há uma ligação muito grande, louvado seja Deus, há uma aliança muito grande consigo e toda a sua família. E Deus tem um plano muito grande. Eu vi você com muitas vidas a virem até você para pedir ajuda. E Deus vai lhe levantar para orientar essas pessoas através da palavra de Deus. Tá bom? Toma posse em nome de Jesus. Receba. Igreja, eu não consigo ver aqui os comentários porque deu-me aqui um bloqueio qualquer, mas eu só consigo ver aqui alguns nomes que aparecem aqui. E eu sei que Deus irá abençoar a todos vocês. Tomem posse. Louvado seja Deus. Não se esqueçam, sigam aqui a página da igreja, o nosso canal do YouTube também. Vocês vão ver aí o Instagram, vão ver o TikTok também. Sigam o nosso TikTok. Quem não tem TikTok, siga lá o TikTok. Siga o Facebook da Associação Ministério de Jesus Prodígios e Milagres. Espera aí, eu vou colocar aqui. Quem puder, segue lá agora. Segue lá a associação. Eu vou colocar aqui.
e Deus vai te abençoar, tá bom? Está aqui a MDPM Portugal. Vocês vão ver aqui o nosso canal do Facebook, a MDPM Portugal, e o nome do Senhor será glorificado. Segue aqui a minha página aqui do Facebook, para quando eu entrar ao vivo você ser notificada. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Todos vocês que podem ajudar o nosso ministério, vocês vão ver aqui a conta da igreja. Faça isso, venha para o aniversário, convida alguém que precisa de uma palavra, que precisa de uma orientação da parte de Deus. Convida essa pessoa. Venha, que eu sei que Jesus, Ele está aqui para abençoar a todos vocês e a todos nós, pelo poder da fé. Que Deus abençoe a todos. Partilhem esta transmissão, partilhem esta live, façam com que ela chegue a outras vidas, a outras pessoas. Todos vocês que puderem, deixem o comprovativo aí no privado da vossa contribuição, da vossa ajuda. Abençoem, que eu sei que Deus também vai abençoar e nós iremos fazer. Mesmo você que não pode vir ao aniversário, através da sua oração, você também vai poder ajudar, vai poder contribuir. Domingo, nós teremos o culto da família, às 9h30. Venha para o culto da família. Vem cedo, vem antes da hora, vem na altura da oração. Vem cedo, não vem só na altura da palavra. Se você conseguir fazer sacrifício, faça. Assim como você chega a horas no teu trabalho, assim como nós chegamos a horas às vezes no nosso trabalho, temos aquele stress, nos preocupar em chegar cedo, em levantar, para não perder às vezes, quem sabe, aquele prémio, ou para agradar ao homem. Faça isso por Jesus. Porque vai chegar o tempo de Ele agir na tua vida. Mas tudo depende também do teu compromisso. Depende do nosso compromisso com Ele. Se Deus falar aquela hora, faz aquela hora. Se Deus usa alguém para cumprir aquele horário, cumpra. Cumpra aquele horário. Deus vai te honrar. Não sou eu que vou honrar. Ainda que eu me esqueça de você, ainda que o ser humano se esqueça de você, Deus não vai se esquecer de você. Faça isso, que você vai ver a glória de Deus. Tá bem? Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós, mesmo lá na igreja, nós temos muitas coisas para realizar. E eu sei que Deus vai nos abençoar, vai nos dar a graça, as condições para que nós possamos fazer algo bonito para Ele, em nome de Jesus, tá bom? Venha ao 4º aniversário do nosso ministério, convida alguém, chama o teu familiar, chama todo mundo e venha, que eu sei que coisas grandes vão acontecer. Fica na paz. Tiago, eu quero aceitar Jesus. Levanta as tuas mãos agora, você que está-me a assistir. Fala comigo assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Apaga o meu nome no livro da morte e escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para que um dia eu possa ir morar com o Senhor. Deus abençoe a todos, igreja. Fiquem na paz.